Assim, meu amigo e cliente, ele hoje veio cortar o cabelo, certo? Aqui na barbearia. E ele me falou um fato interessante e também bizarro. Que ele mora aqui em Florestinha, no sítio, onde mora ele e a família, certo? E do lado da casa dele mora o tio dele, o tio e a tia. Ele falou até o nome, rapaz. O nome da tia dele é Maria e o nome do tio dele é Dinda. E na madrugada de quinta-feira passada, pessoal, aconteceu um fato bizarro, um fato muito estranho no sítio aí onde ele mora, onde ele cria 4 carneiros, certo? Ele cria 4 carneiros e por volta de 1h da madrugada, 1h30, ele começou a ouvir um barulho estranho. O tio dele, né? O tio e a tia dele ouviu um barulho estranho na baia onde estavam os 4 carneiros. Nisso, os cachorros recuou, certo? Ou seja, acuou. Não estava indo para cima do suposto, de uma suposta criatura que estava atacando os carneiros. O que é que acontece? O que aconteceu foi que o tio dele levantou com aquele barulho, certo? E pediu para a esposa dele ir ver o que estava acontecendo ali na baia dos carneiros, né? Ou seja, tinha 4 carneiros. Só que a esposa dele também, com medo, amedrontada, ela não quis ir, certo? Lá na baia dos carneiros, com medo que poderia ter ali um bicho, ou seja, um lobisomem, que eles imaginaram isso. E só que a tia dele, Maria, mandou seu esposo ir. Ele também com medo, certo? Porque então, se eu tivesse também no lugar dele, eu também não ia. Porque uma coisa eu falo para vocês, viu? Eu sou um pouco medroso também sobre essas coisas aí. Só que o tio dele não quis e mandou a esposa. A esposa vai e manda também ele ir. Vai tu, por que tu não vai? E nisso o barulho estava crescendo cada vez mais ali dentro daquela baia. E os cachorros latindo muito, né? Acuado, certo? Ele também não sabia identificar que barulho era aquele, porque assim, um barulho de um carneiro, de um cachorro, a gente sabe identificar. Mas o barulho que estava dentro da baia, sem ser o barulho do carneiro e do cachorro, era totalmente diferente. Era tipo uma criatura. Só que ele não abriu a porta da sua casa, não abriu a janela para ver o que estava acontecendo ali naquela baia. O que é que acontece? Ele voltou para o quarto, ele e a esposa dele, e esperou amanhecer o dia para de fato ver o que é que tinha acontecido ali naquela baia. Só que para surpresa dele, né, do tio do nosso amigo Edmilson, certo? Ele se deparou com uma cena lá muito bizarra, muito chocante, né? Que quando ele chegou lá na baia dos carneiros, era 4 carneiros, viu? 4 carneiros. Quando ele chegou lá na baia dos carneiros, tinha 3 carneiros, todo rasgado. Ou seja, ele falou para mim hoje aí, viu? Meu amigo Edmilson e cliente, viu? Ele que me falou hoje. Isso aí não é mentira não. E eu acredito nele, viu? Ele falou que o tio dele, quando se deparou lá diante daquela situação, na baia, onde estava os carneiros, ou seja, no chiqueiro, né? Eu falo baia, mas é chiqueiro. Baia é de cavalo. É o chiqueiro. Quando o tio dele, o Dinda, e a sua tia Maria, quando se deparou com aquela situação, desses 4 carneiros, tinha 3 carneiros, todo aberto, tipo todo mordido, que nem algo mordeu ele, e todo espedaçado assim, tipo assim, que alguma criatura tivesse mordido ele e arrancado pedaço. E o fato mais interessante, que eles estavam abertos, esses carneiros, e um estava desaparecido, ou seja, a criatura tinha levado um, certo? E deixou 3 lá todo dilacerado, né? Ou seja, todo mordido e aberto. O que é que acontece, pessoal? Isso é um fato intrigante, certo? Bizarro, assustador, porque eles imaginaram que isso aí foi uma raposa, mas raposa ela não tem uma força
para fazer tudo isso, né? Ou seja, matar 3 carneiros e levar um. Ela não tem, porque a gente sabe que ela é de porte pequeno, né? Se fosse galinha, a gente ficava até, né? Mas como foi 4 carneiros, ou seja, e 4 carneiros é grande, viu? 4 carneiros grandes, ou seja, bom para o abate já, né? Ou seja, e eles ficaram sem entender o que aconteceu ali naquela madrugada, por volta de 1h30, certo? Beirando as 2 horas da madrugada, certo? Ele achou que possa ser, né, um lobisomem, também a gente não pode descartar isso, né? Porque a gente sabe aqui do interior da zona da mata, a gente sabe que isso aí existe. Isso aí não é conversa fiada não, conversa de caçador não, certo? É conversa real e que isso aqui existe, pessoal. Isso aqui existe. Porque assim, da forma que o animal tava, os 3 carneiros, todo mordido, espedaçado, aberto, certo? E desses 4, um não estava mais lá, ou seja, o bicho levou. Para o bicho levar um carneiro, pessoal, olha, veja bem, a gente sabe que um carneiro, ele grande, ele adulto, ele pesa em média de 30 a 40 quilos. E não é qualquer bicho que pode pegar um animal desse e levar, certo? Sem ter força, né? Então o que é que a gente imagina? Onça também por aqui não tem, viu? Aqui na zona da mata, onça também não tem. A gente sabe que aqui não existe onça. E qual é a suspeita? A suspeita de todo mundo lá no sítio, do pessoal lá, é que possa ser um lobisomem. Que alguém se transformou em lobisomem, certo? E estava com fome e atacou os carneiros lá no chiqueiro, certo? Por que a gente fala lobisomem? Porque aqui a tradição aqui, pessoal, segundo os mais antigos, é que quando alguém vai virar lobisomem, ou seja, o lobisomem ele tem várias maneiras de se transformar, né? Se transforma em porco, aqui na zona da mata, né? A história bem conta isso, se transforma em porco, em bode, se transforma em cavalo, certo? Ou seja, ele tem várias formas de se transformar. E quando se transforma em bode, ele procura um chiqueiro para se espojar, certo? Aqui que o pessoal conta isso, né? Que eles procuram uma baia para se espojar e no meio daquela baia ali, ele se espojando, ali ele vira o lobisomem. O que é que acontece? O que é que a gente pode acreditar nisso? É que no momento que ele estava procurando uma baia para virar, né, se deparou com aqueles carneiros na baia e depois que ele se transformou no lobisomem, ele foi e atacou os carneiros. Ou seja, essa história aqui, pessoal, é verídica, viu? É verídica porque o meu amigo, ele não vai mentir, certo? Ele também não vai falar uma coisa que não existiu, né? E o tio dele é de idade, é uma pessoa de idade já, é uma pessoa que... É uma pessoa como eu posso dizer? Uma pessoa... sábia, né? Que é sábia, justamente, uma pessoa que não vai mentir numa coisa dessa, né? Aí fica o mistério, o que é que de fato aconteceu, certo? Nessa baia onde ficou os carneiros. Porque tinha 4 carneiros. 4 carneiros, 3 foi totalmente mordido, né? Ou seja, estava aberto, ou seja, estava totalmente... Mutilado, né? Mutilado, a palavra é essa, estava mutilado. E o outro, pessoal, o outro ninguém sabe o paradeiro que deu fim, né? Ou seja, ninguém sabe o paradeiro dele. Mas a gente sabe, pessoal, que isso aí existe. Olha, o lobisomem, para muita gente que não sabe, que não acredita, isso de fato existe, né? Segundo a história, a lenda, né? Ou seja, a mãe, quando ela tem 7 filhos, é 7, né? Parece que é 7, ou é 8, é 7. É 7 filhos. 6 é fêmea e 1 é macho. Aí o 7º vira lobisomem. Tá entendendo? Ou seja, essa aí é a história que se conta, né? Se dos 7 filhos, 6 for mulher e 1 for macho, o 7º for macho, ele vira lobisomem. E a gente sabe que essa história aqui não é história de carucha, história como eu posso dizer, de mentira não. É que essa história aqui é fato, é verídica e é real, pessoal. Então,
se você não acredita, a gente também não pode fazer nada, né? Porque assim, cada um acredita naquilo que quer, né? Mas o que eu tô contando aqui é um fato verídico, é um fato que aconteceu de verdade. E eu acredito, pessoal, eu acredito que o que aconteceu lá, aqui em Florestinha, certo? No sítio aqui onde meu amigo Edmilson mora, eu acredito, pessoal, que isso aí foi um lobisomem, certo? Porque a forma que o carneiro ficou, ele falou para mim, ele disse que não tem explicação para aquilo ali não, porque assim, como é que um bicho de pequeno porte pode fazer tudo aquilo ali, se não for um lobisomem, certo? Eu também sugeri para ele que possa ser também, né? Que podia ser também um chupa-cabra. Um chupa-cabra, pai. Pensando, um chupa-cabra. Mostra pra ali. Isso que eu tava pensando. Um chupa-cabra. Possa ser também, meu amado, que possa ser também um chupa-cabra, porque eu disse a ele, pode, né, de fato ser um chupa-cabra. Ele falou, Conde, o que é chupa-cabra? Eu pesquise na internet que você vai ver o que é o chupa-cabra. O que é que ele faz, certo, com os animais, né? Possa ser que ele estava passando ali, faminto, né, de fato, e viu aquele banquete ali e devorou ele, né? Ou seja, é duas hipóteses, né, que a gente não pode descartar, pessoal. Ou possa ser um chupa-cabra, ou possa ser um lobisomem, né? Porque assim, da forma que os carneiros morreram, né, ficaram lá, certo? Todo espedaçado, aberto, e o outro desapareceu, isso dá para crer que isso pode ser um animal de grande suporte, né? Ou seja, de grande porte, melhor falando. E então, pessoal, eles agora vão instalar uma câmera, certo? Para que ele possa ver o que de fato aconteceu ali, certo? Se o animal ainda vai voltar, né? Ainda tem isso. Eles vão instalar lá uma câmera lá para ver se consegue capturar esse animal que devorou os 3 carneiros e levou o outro carneiro, né? Que de fato era 4 carneiros. 3 foi mortos e 1 desapareceu. Então, pessoal, uma coisa eu digo a você, viu? Aqui na zona da mata, quem mora na zona da mata sabe que de tudo aqui existe, certo? A gente sabe aqui que tem muitos relatos aqui que é verídico e é verdadeiro, pessoal, certo? Muita gente não acredita, eu respeito a opinião de qualquer um, tá certo? Mas existe, pessoal, existe. E quem mora aqui na zona da mata, certo? No interior, entende, viu? Entende o que eu tô falando e sabe o que é que eu tô falando, certo, pessoal? Não é brincadeira não, viu? Aqui não é história de caçador não, certo? É uma história verídica que de fato aconteceu, certo? Que aconteceu no sítio do meu amigo cliente, Edmilson, que mora lá em Florestinha, certo? E esse fato aconteceu com o tio dele, né? Dinda e Dona Maria. Então, pessoal, aqui na zona da mata, ó, uma coisa eu digo a você, viu? Até boi voa. Até boi voa, viu? Até boi voa. Pessoal, tá certo? Papai do céu abençoe a vida de cada um, certo? Se vocês não acreditarem, eu não posso também, né, eu não posso fazer nada, né? Mas que a história é verídica, viu? Deus abençoe.